Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre lei de formação de uma sequência. Esse assunto, ele é o assunto que precede o estudo das sequências como PG e PA. E anterior a ele, nós vimos as sequências formadas por funções. E agora, na lei de formação, nós vamos conhecer uma nova forma de dar nome a esses termos para que possamos, através desse conhecimento, entrar nas suas leis de formação. Essa é a nossa segunda aula síncrona. Ela faz parte ainda do estudo de sequências. E para que nós possamos chegar até as leis de formações, é importante conhecermos os termos de uma sequência. Aqui eu trago para vocês dizendo que quando nós temos uma sequência de números, nós tratamos esses números como elementos de uma sequência. Então está aqui descrito no texto que cada elemento de uma sequência, que são esses números, né? Ou letras, quando os números eles não aparecem, eles aparecem tipo mascarados, né? Representados por uma letra, né? Então cada elemento de uma sequência também é chamado de termo, ok? Então, em vez de estar falando elemento, nós podemos e vamos, vai ser muito comum falar em termo de uma sequência. Falou em termo, eu já sei que é aquele número ou letra que está lá. Então, em uma sequência, o termo que ocupa a posição de número n é indicado pelo símbolo A índice n. Então, o que quer dizer isso? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ó. É dito que numa sequência um termo ocupa uma determinada posição. Essas posições, né? Essas posições nós vamos chamar de posições N. E os termos em si, eles serão chamados, serão representados por uma letrinha minúscula que é o A, né? Então, quando eu estava falando assim, por exemplo, ó, para não ficar só falando uma sequência simples, né, que é a sequência dos números naturais, né? A sequência que começa com 0, 1, 2, 3, os números vão aumentando uma unidade por vez, né? Cada próximo número ele é uma unidade a mais do que o anterior. Então nós podemos chamar esses números de elementos, né? Elemento 0, elemento 1, elemento 2. E agora, para podermos falar nas leis de formações, esses elementos receberão um nome novo, né? Que é o nome de termo. Então será o termo A. E se vocês perceberem, cada termo desse aqui, como por exemplo o termo 0, ele ocupa uma posição, né? Essa posição do termo 0 é uma posição que eu chamo de posição N, né? Então as posições elas serão chamadas de N, como foi dito aqui nesse enunciado. Ó. Ele ocupa uma posição N. E N aqui, que posição é essa do 0? É a primeira posição. Então nós dizemos que o meu N aqui, ó, é o N igual a 1, né? O número 1 aqui, ele está em que posição? Na posição 2, né? Então, posso dizer que meu n é igual a 2. Então, é um entendimento muito fácil, né? Eu sei que os elementos, eles são elementos chamados de A, tá aqui, ó. E a posição que eles ocupam é uma posição n. Agora, tem um detalhe, a forma de arrumar isso é assim, ó. O termo eu coloco A minúsculo e coloco um n aqui pequeno e rebaixado. Como assim rebaixado? É que se eu passasse uma linha imaginária aqui no meio da letra A, ó, vou passar aqui, ó, o meu N estaria abaixo dessa linha do meio. Ficou meio assim, não ficou muito bem, né? Tá bem retinha, não, mas vamos aqui, ó. É isso. Qual a diferença dessa forma de escrever aqui na matemática para uma forma normal? É que se eu tivesse no português, quando eu escrevo A, N, são todos dois na mesma altura, né? Se eu passasse uma linha aqui no topo e uma aqui embaixo, estariam na mesma altura. Na matemática, eu vou colocar aqui maior. Em vez de eu colocar um N bem alto aqui, ó, nós vamos colocar um N mais rebaixado. Então, eu vou passar uma linha no meio do A, só para vocês terem uma ideia da forma como é que se escreve, entendido? Ó, a linha de topo do A, a linha do meio, o N está por aí, abaixo dessa linha do meio. Essa letrinha aqui, né, que está representando a posição, por ela estar escrita aí abaixo dessa linha central, ela é chamada de sub por quê? Porque está abaixo. É subescrito. Está faltando espaço aqui para a palavra. Pronto. É subscrito. Subscrito. Né?
E esse subscrito, porque está sub, está abaixo, nós não vamos ficar falando subscrito, nós vamos falar uma palavrinha chamada índice. Cheio de palavras novas, né? Cada palavra, tanta palavra para decorar. Nós começamos decorando e depois aprendemos. É assim, normal. Então tá aqui, ó. Então quando eu tenho um termo, e por que eu estou falando assim, termo A? Eu comecei falando os números aqui na sequência e agora estou falando de A. É porque é o seguinte, isso aqui é uma forma geral, né? É uma forma geral de representar vários números. Para eu não ter que falar toda hora uma sequência, um número, como eu dei um exemplo aqui, 0, 1, 2, 3, isso aqui nós chamamos de forma genérica. Eu estou me referindo, quando eu falo um A minúsculo, eu estou me referindo a qualquer número, de qualquer sequência que você quiser e puder imaginar. E ele está ocupando uma posição N. Então está aqui, ó. A é quem? É o termo. É o termo. Ou que nós conhecemos por elemento. N é quem? N é o índice. E esse índice indica o que para mim? Ele indica a posição que o meu A ocupa, tá? Posição. Ok? Então vamos lá. Quando nós temos assim, ó, dá um zoom aqui, fica melhor. Tem aí, ó. Pronto. O A, ó, a forma de ler, viu, pessoal? A forma de ler aqui é... Vocês estão vendo um A e o 1 aí na posição, no índice, né? Aqui o 1 pequenininho. Então isso aqui indica o primeiro termo de uma sequência, viu? O A é o termo e o número 1 está dizendo que ele está na posição 1, ou seja, é o primeiro termo. Não estamos dando valores para ele, não estamos dizendo que ele é 5, 4, 3, não estamos dizendo nada. Estamos só dizendo que o A é um termo. E esse número 1 pequenininho aqui, que está no índice, né, ele representa a primeira posição, ou seja, é o primeiro termo, né? Então, assim, automaticamente nós vamos visualizando aqui, ó. A é quem? Termo. Então, tem um termo na posição 2, ou seja, segundo termo de uma sequência de números. Sequência é um número atrás do outro, né? E bota uma coisa na cabeça. Para existir uma sequência de números, como eu já disse na aula passada, tem que ter as posições, né? Primeiro, segundo, sempre essas posições são sempre as mesmas. Sempre vai ter um primeiro, um segundo, um terceiro, não é verdade? E aí vai, ó, A índice 3, a forma de ler é A índice 3. A índice 3 indica quem? Terceiro termo. E A índice 4, quarto termo. E aí vai, ó. Você nota que aqui embaixo tem 3 pontinhos, deixa eu ver se deu mais um zoom aqui, ó. Tem 3 pontinhos. Esses pontinhos querem dizer, como eu disse na aula passada, nós conhecemos as reticências só, nós conhecíamos, né, no português elas aqui na horizontal, né, ó, que é para dizer que a coisa vai para o infinito. Na matemática, ela pode ser, eu acho que lá no português também, essas reticências elas podem ficar em pé, elas querem dizer o seguinte, se você poderia continuar escrevendo aqui, A índice 5, A índice 6, A índice 7, ou seja, não existem infinitas posições, então quer dizer que nós não podemos, não temos como escrever todas as posições, então escrevemos essas reticências. Poderíamos ter colocado mais aqui, ó, mais reticências, certo? Para dizer que continuaríamos tendo vários termos. E como não podemos escrever todas as posições do universo, nós colocamos um final para ela, dizendo assim, olha, vamos imaginar uma posição N, que você queira imaginar como ela sendo a última, certo? Mas não vamos dizer quem é ela, porque você quem vai dizer, vai escolher de acordo com a sequência que você estiver trabalhando. De modo que o seu último termo da sequência, ele vou representar pela letra N. Porque existe sequência com 20 termos, com 100, com 10, então nós não queremos nos prender a um número fixo, então nós usamos esse termo que nós chamamos de genérico, ou seja, um termo geral para falar de qualquer posição que você queira representar, qualquer quantidade. Então nós chamamos os termos Nésimo. Certo? Essas letras elas são um acordo, né? Um acordo que eu digo assim, alguém, uma hora, uma equipe lá se sentou e deu um nome, entendeu? Pode ser que no outro país outra equipe tenha dado outro nome, mas normalmente é tipo universal. Acabou que todo mundo fechou lá um acordo para chamar de, por exemplo, N, quando a gente diz tem N termos, ou seja, tem uma quantidade desconhecida de termos, tá? E aí nós chamamos de Nésimo, termo Nésimo, ou seja, eu não estou dizendo quem é esse termo, e vai depender de cada questão. Exemplo agora, né, com números, né? Diz assim, ó, temos aí uma sequência, né? 7, 3, 8 e 10. São números, né? E você vê eles arrumados e eles têm uma posição, correto? Sim, né? Por exemplo,
Aqui, qual é a posição do 7? Nós sabemos que essa posição, que é chamada de N, né? Está conhecida. Eu estou olhando para ela e estou dizendo, é a posição 1. Ó. O 3 está em qual posição? N, a posição N igual a 2. Aí, se eu quisesse dizer que se eu quisesse falar, arrumar naquela linguagem que eu acabei de aprender, eu ia dizer assim, olha, o termo A da posição 1 é igual a quem? A 7, correto? Vou pegar um aqui, ó, vou pegar esse 10, até melhor descrever aqui. Ó. Ele está em qual posição? Está na posição 4, ou seja, N igual a 4. Aí aqui eu venho e coloco, ó, o termo da quarta posição é quem? É 10. Simples, não é não? Simples. É uma questão de tipo, só treinar mesmo, gravando os nomes que foram dados. E aí aquilo que eu acabei de fazer está feito aqui. Ó. O termo da posição número 1 é o 7. E assim sucessivamente. O termo da posição número 2 é o 3. O termo da posição número 3 é o 8. E o termo da posição número 4 é o 10. A nossa sequência ela foi infinita, né? Lá nos parênteses ela tinha reticências. Então aqui eu mantenho só para dizer, ó, isso é infinito, né? De onde vem esse infinito? Daqui mesmo, foi dito aqui, ó, que ela era infinita, né? E tá lá. Ó, agora eu vou diminuir, vocês podem dar uma olhada aí no que está sendo mostrado, tá certo? Diz aí o termo da posição número 1 é 7, tá aqui, vocês podem visualizar aqui na sequência, tá? O termo da posição número 2 é 3, da posição número 3 é o 8 e da posição 4 é o 10, justamente. Tá aqui como está na sequência. Simples, por enquanto é tudo muito simples, né? Por enquanto, né? Mas é isso mesmo, gente. Na verdade é uma brincadeira, é simples sim. Ok, pessoal, então temos aí algumas notas, né? Algumas observações que podemos fazer e que são muito importantes. Podemos nos referir a uma sequência da seguinte maneira, né? Nós já aprendemos que os termos de uma sequência, né? Eles aparecem dessa seguinte forma, né? Como nós colocamos. Se eu não quiser escrever uma sequência, como por exemplo, eu posso dar aqui vários exemplos, né? Olha, uma sequência de números pares, 2, 4, 6, tá? Uma sequência de números ímpares, 1, 3, 5 e vai até o infinito. Ou seja, números para fazermos sequências há infinitos, né? Então, assim, e se eu não quiser escrever sequência nenhuma e mesmo assim eu queira passar a informação de que existe uma sequência que representaria todas as sequências que eu possa imaginar, então eu usaria os termos genéricos, né? Eu usaria o quê? Eu usaria o A para dizer, olha, isso aqui é um termo, ou seja, vai ser substituído por um número, pelo número que eu quiser, né? Isso aqui também é outro termo, ou seja, um termo atrás do outro, né? Um termo atrás do outro. Por quê? Aliás, um termo após o outro. Por quê? Porque é uma sequência de números e é assim que eu escrevo os números. Eu separo eles por uma vírgula e vou colocando um após o outro. Lembrando que o termo A que eu quiser que seja o primeiro, eu vou colocar um índice aqui, um número 1 pequenininho, tá? Aqui embaixo, como eu expliquei, que nós chamamos de índice, né? Para aquele que entrou agora, ele é chamado de índice, tá? E ele representa a posição. Esse índice ele também pode ser representado por uma letra N. Só que a letra N, eu uso ela, só o N, sem o valor, quando eu não conheço a posição. Aqui nós não conhecemos, não é verdade? Eu sei que a posição é 1, então eu posso colocar o meu número 1, ou eu também poderia, aí assim, eu poderia dizer assim, ó, quem é o valor de N aqui? N é o 1. Quem é o valor de N aqui? N é igual a 2. Eu coloquei um M. Pronto. Então é isso. O índice, ele representa as posições, né? E aí, como nós já sabemos cada posição, esse termo aqui, esse termo A, não é o terceiro termo, então ele está na posição 3, ó, tá aí o 3 aí embaixo colocado. E aí nós podemos passar o resto da vida colocando termos, porque números são infinitos. Então eu coloco uma reticências aqui para dizer que não vou mais colocar, eu continuar escrevendo. Vou colocar um termo aqui numa posição desconhecida, só para dizer que eu posso procurar encontrar e pensar um termo na posição que eu quiser. E vou finalizar colocando mais uma reticência para dizer que as sequências elas são infinitas.
E por que? Aí você pode até perguntar. Eu só achei estranho essa reticências aqui, até antes desse termo N. Aí eu vou lhe dizer, sabe o que é? É porque quando eu coloco a posição desconhecida, né? Quando eu digo que eu estou representando essa posição por uma letra N, não estou dizendo que posição é essa, se é a posição 10, se é a posição 20. Quer dizer que para eu colocar esse N aqui numa posição desconhecida, eu tenho que ter termos antes, né? E como eu não sei quem são os termos antes, que são esses aqui, ó, aí eu coloco uma reticências. Porque se você dissesse assim, então em vez desse A índice N eu poderia colocar um A índice 4. Bom, aí se você colocasse esse A índice N, como trocasse o N por 4, você já estaria dizendo que a posição dele era 4. E a posição 4 ela vem depois da posição 3 aqui, ó. Então não teria essas reticências, né? Essas reticências são só quando você está se referindo a um termo que está lá na frente, mas que você não quer dizer quem é, né? Que aí quando você não quer dizer que número é, nem que posição ele está, né? Aí você usa esse N, porque o N ele representa as posições que eu não conheço. Só o N. Agora é claro que quando eu conheço, aí como eu pus a posição 1, aí eu já posso dizer, meu N ele é 1. Aqui como eu não conheço a posição, ele permanece N, ou seja, eu vou encontrar quem é essa posição. Esse é o nosso trabalho agora nas sequências, é encontrar quais posições o termo representa. Então, de uma forma mais geral, vocês vejam o seguinte, olha, que os termos são representados por uma letra A e a posição que o termo está ocupando por uma letra N, correto? Aí tem uma observaçãozinha. Lembrando que esse N das posições, está aqui ao lado, ó, ele é um N que pertence, ou seja, ele é um elemento do conjunto dos números naturais asterisco. Quem lembra qual é o conjunto dos naturais asterisco? Pessoal, eu vou dizer aqui para vocês, quem quiser dar pausa, né, quando estiver assistindo o vídeo, e não estou lembrado agora, vou procurar lembrar. Pode dar uma pausa e pesquisar. E quando voltar, vai ver que eu já disse aqui que o conjunto N dos números naturais, ele é esse conjunto que começa de 0 e vai até infinito. São números inteiros, né? Aqui é um 2. Aqui é um 2. E vai até infinito. Eu vou colocar reticências aqui. Vocês lembram que o N, né? Eu falei que o N ele representa a posição do número, né? Ou seja, um termo A, ou seja, olha, lembre que eu estou falando aqui de uma forma genérica, né? Para não estar dando exemplo de número, cada hora um número. Mas nós vamos falar, porque agora é o momento de aprender a forma geral, tá? Então, se eu estou dizendo que eu tenho uma sequência, eu quero montar uma sequência, eu estou dizendo que eu vou começar com um termo A, e ele está na posição 1, né? Aí eu vou, termo 2, posição 2. Termo da posição 3, eu coloco um 3 aqui embaixo. Termo A da posição 4, eu coloco um 4 aqui embaixo. Então, todos os termos eles são representados pela letra A, tá aqui, eu coloquei uma seta bem grande aqui, tá certo? E as posições, que são essas posições N, aí depende, eu estou escrevendo o primeiro, posição 1, o segundo, posição 2. Então, de onde é que está vindo esses números? 1, 2, 3, 4. Eles estão vindo justamente aqui do conjunto dos números naturais. Aí tem um asterisco aqui. O que esse asterisco está me dizendo? Que eu não vou utilizar o 0. Por quê? Porque não existe posição 0. Ninguém monta uma sequência ou vai para uma fila de pessoas e diz, fica ali na posição 0. Não, né? Então, por isso que esse asterisco aqui, esse asterisco é para dizer que quando nós temos uma sequência de números, o 0 ele é excluído, né? Nosso 0 é excluído. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar melhor de ver, né? Tá, então é isso. Esse asterisco aqui em cima do conjunto N é para dizer que no conjunto dos naturais você não vai usar o 0. Então eu já posso apagar aqui o meu 0 e dizer que o meu conjunto, né, das posições, ele é representado pelos números que começam a partir do 1. Então, eu coloco um asterisco aqui em cima da letra N dos números naturais, certo? Então, fica assim, tá? Então, de forma abreviada, é isso. Os meus números serão representados pela letra A. As posições serão representadas pela letra N. E aí, essa letra N, como eu estou falando de posições, eu só posso usar quais números? Número 1 da posição 1, número 2, número 3 das posições, né? Porque eu não posso usar a posição 0, não existe posição 0.
Então eu vou pegar o meu n e vou substituir ele por elementos n que pertençam ao conjunto dos números naturais asterisco. Ou seja, quem são eles? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 até o infinito, né? Justamente porque as posições elas aparecem a partir do número 1, né? Sempre, posição 1 em diante. Então, em uma sequência que tem fim, nós chamamos ela de finita, tá aí, ó. E quando a sequência tem fim, né, nós podemos escrever ela de forma genérica, né, ou geral, sem colocar números, assim, ó. Termo ou número da posição 1, termo da posição 2, termo da posição 3, coloco uma reticências, só são 3, né? E digo que o último termo, se eu não quiser dizer em que posição ele está, eu coloco a letra N. Aí você diz assim, e por que você não diz logo? Porque nós estamos escrevendo aqui, eu estou lhe mostrando uma sequência que ela representa a sequência que eu quiser. Quantos números eu quiser. Então nós não somos obrigados, por enquanto, a dizer assim, a sequência tem 10. Isso nós vamos ver nas questões. Então, aprendendo de forma geral, nós sabemos que tem uma forma que representa todas as sequências, as que tem 10, as que tem 20. Então, nós colocamos uma letra N aqui para dizer, olha, eu não conheço a quantidade, mas ele vai ser o último, tá? A letra N representará aí, neste caso, como não tem mais uma reticência aqui no último termo, né? Quer dizer que esse termo da posição N aqui, que pode ser qualquer posição, ele é o último. Por quê? Porque não tem mais uma reticência depois dele, tem antes. Né? Então, os termos que são aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Os termos A índice 1, que eu estou passando o mouse aqui, e o A índice N são chamados de extremos. O que é extremo? É um que está nas extremidades, ou seja, está vulgarmente nós chamamos de pontas, né? Está nas pontas aí, ó. Tá no começo, o A índice 1, e está no final, né? Toda sequência não vai ter as finitas, né? As que tem começo e fim, ela tem sempre um primeiro termo começando e um último termo finalizando. Esses termos nós chamamos eles de extremos, tá? Extremos, ou seja, estão nas extremidades, né? Quando você tem uma figura, né? Por exemplo, você tem lá uma reta e tem uma reta com as setas apontando uma para a esquerda e uma para a direita. Essas pontas aqui, como a gente diz, né? Essas pontas de seta, elas são as extremidades, né? Extremidades. E nos números são a mesma coisa. O primeiro número e o último número, eles são as extremidades. Ou seja, são os extremos. A palavra extremo é derivada de extremidade. Aqui, certo? Então, eles são os extremos da sequência. São dois termos, né? E quando nós temos aí termos que estão um nas extremidades, um no começo e um no fim, existem termos que estão equidistantes dos extremos. Isso eu prefiro mostrar aqui numa sequência já pronta, tá? Essa palavra aqui, equidistante, se vocês forem olhar o que aqui é equi quer dizer igualdade, certo? Equidistante quer dizer que eles estão iguais na distância, ou seja, tem distâncias iguais de quem? Dos extremos. Aí, se você não entendeu isso aqui que eu estou dizendo, eu vou lhe mostrar agora e vocês vão entender perfeitamente, certo? Ó, ele diz que esses termos aqui, equidistância, são os termos da posição I e da posição J, ou seja, são duas posições desconhecidas. São posições quaisquer, mas vamos ver como é que isso funciona. Eu peguei aqui duas sequências, certo? São sequências quaisquer. Se você der uma olhadinha nelas, os números aí eles estão aumentando de 5 em 5, correto? Tá vendo? Então, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Outra coisa que eu observei, vocês vão observar aí, é que se vocês contarem esses números, são 9, não é verdade? Então, eu começo aqui um termo A índice 1, ou seja, da posição 1, e tem um termo, que é o termo 50, ele é o termo da posição 9. Né? Se você for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse termo 50 aqui, ele é o termo A da posição 9, ou seja, ele é o A índice 9. Eles são os termos extremos, né? Eles são os extremos. Nota que aqui em cima eu coloquei uma seta, o nome extremos, apontando para os dois. Eles são os extremos. Essa sequência é uma sequência ímpar, né? Porque quando a sequência tem uma quantidade de termos ímpar, nós chamamos ela de sequência ímpar, né? São 9. 9 termos é uma quantidade ímpar. Quando a quantidade ela é ímpar, fica um termo no meio central. Reparem,
esse termo aqui, o termo central, ele é o A índice ele é o A índice 5, ou seja, ele é o termo da posição 5, né? Então nós temos aqui, antes dele, temos 4 termos, está aqui 1, 2, 3, 4, e depois dele temos mais 1, 2, 3, 4. Entendido? Estou mostrando aí algumas características das sequências. Aí vem o que foi dito anteriormente. Notem que eu estou mostrando aí a palavra equidistante, estou apontando aí para o número 20, né? E estou apontando aqui para o número 40. Por que esses termos são equidistantes dos extremos? Aí eu vou mostrar para vocês que eles têm quer dizer distâncias iguais dos extremos, ou seja, eles estão exatamente à mesma distância se eu comparar com o extremo. O número 20 aqui, ó, ele está a quantas posições do extremo 15? A 2, na verdade? Perdão, do extremo 10. 10 não é meu extremo, aí eu tenho 1, 2, certo? Vou lá para o outro lado. 50 não é meu extremo aqui do outro lado, ó. E o meu 40 está a quantas posições dele? 1, 2. Entendido? Então, eles são equidistantes, ou seja, apresentam distâncias iguais dos extremos. E o mesmo ocorre, por exemplo, aqui com 25 e 30. Ó. 25 e 30 eles estão a 3 posições dos extremos, né? Vamos lá. O 25 está a 3 posições aqui do meu 10, né? Ele está 1, 2, 3. E o meu 35, né? Ele está também a 3 posições do outro aqui, do 50. 1, 2, 3. Certo? Aí existem vários equidistantes, dependendo da quantidade de termos que vocês têm numa sequência, né? Se nós quisermos aqui ficar ligando os equidistantes, nós conseguimos, nós podemos ficar aqui ligando os outros equidistantes. Por exemplo, 25 é equidistante de 35, ele está à mesma distância dos extremos, né? 20 e 40 eu já coloquei, mas também tem 15 que está equidistante dos extremos, junto com o 45, né? O 45 está ele está vizinho a 50, está uma unidade de distância dele, né? Uma unidade não, uma posição, né? E o 15? O 15 também é equidistante, só que desse lado aqui, do 10, né? Note que quando eu encontro o termo central, as comparações de equidistância que eu faço, elas são, né? Quem está aqui do lado direito, esses 3 números aqui, que é o 35, o 40 e o 45, eu vou comparar com o número 50, que é o extremo aqui, né? Os que estão aqui do lado esquerdo, que são quem? 15, 20 e 25, é claro que eu vou comparar com o extremo 10, entendido? Então tem que ter essa diferenciação. Eu encontro lá o termo do meio, e daí eu vou comparar os da direita com o extremo da direita e os números da esquerda com o extremo da esquerda. Pessoal, estou indo devagar, falando bastante aí a mesma coisa, justamente porque é um primeiro contato, né? Eu tenho esse cuidado de ir devagar. Como eu digo, às vezes a pressa, ela atrapalha, porque você quer aprender 10 conteúdos e não dedica, e não aprende o primeiro. Como é que você vai para o segundo? Entendido? Eu troquei aí de sequência para que vocês percebam. A primeira eu falei de uma sequência ímpar, né? Ela tinha 9 termos e aí eu pintei lá de vermelho o termo do centro, né? Para ficar fácil de comparar. Aqui também, aí agora eu estou mostrando uma sequência que ela é uma sequência par. Ela tem uma quantidade par. Pode contar aí, vocês vão ver. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, né? É uma sequência par. Quando eu tenho sequências pares, eu não tenho um termo central, mas aí eu tenho 2 termos centrais, certo? 2 termos centrais. E nós temos os extremos aqui. Eu tenho o extremo do lado esquerdo, que é o 15, tenho o extremo do lado direito, que é o 50. E a partir desses dois, eu saio pensando em termos equidistantes aí, ó. Eu escolhi o 25 e o 40, mas os outros não são? São sim, ó. Por exemplo, 20, ele está a uma posição do 15, né? Como eu disse. Ó, perdão. Vamos aqui separar os 2 termos centrais. Separamos. Aí nós vimos que a partir deles eu tenho o meu lado aqui do lado direito, que aparecem 3 números, e tenho mais 3 números aqui do lado esquerdo. Então minha análise vai ser comparar a esquerda com a direita, né? E sempre olhando para os extremos. Você tem aí, ó, o 20, o número 20 aqui que eu coloquei essa primeira seta, ele é equidistante, ou seja, ele está à mesma distância do 45. Como assim? Se eu comparar com os extremos.
O que quer dizer isso? Quer dizer que o 20 está a uma posição do extremo 15 e o 45 está a uma posição do extremo 50. Beleza? O número 25 ele está a duas posições do extremo 15 e o 40 do outro lado aqui, eu disse uma posição, né? Se eu tiver dito uma, o 25 aqui voltando, ó, o número 25 ele está a duas posições do extremo 15. Aí eu puxo a seta aqui até o 45, né? E digo aqui, ó, 40, perdão. Desculpa, gente, tá aí. A seta é essa roxa interligando com o 40 aqui, né? O 40 agora ele está também a duas posições do extremo 50. Tem muita coisa aqui, deixa eu apagar, ó. O 40 está a quantas posições desse extremo 50? Está a 1, a 2. Então, está equidistante também. E tem um detalhe aqui, ó. O 30 ele é equidistante também do 35. Embora eles estejam aí no centro, eles também são equidistantes. Por quê? Porque se você comparar eles aqui com os extremos, ó, 1, 2, o 30 está na terceira posição de distância do extremo 15. E o 35, 1, 2, 3. Três posições também agora do extremo 50. Então, a distância que eles estão dos extremos é igual. Por isso que surge esse termo equidistante, ou seja, distâncias iguais, traduzindo aí a palavra. Isso é muito importante porque essa observação de equidistante é incrível. Ela gera uma propriedade matemática que você consegue, lá na frente, você consegue resolver questões só utilizando ela. Ou seja, deixa eu ver aqui se dá para mostrar essa característica aqui para vocês. Dá sim, ó. Vou mostrar a característica que eu quero chegar. Ó. O que ocorre quando os termos têm uma distância igual? Ó, eu vou começar citando aqui, eu vou voltar para a sequência ímpar. Vou pegar aqui 45, vou pegar o meu 15, que a setinha está apontando, vou somar mais 45, que a setinha está apontando aqui do outro lado. Ó. Tá certo? Vou pegar aqui, ó, 15 e vou pegar o 45, eles não são equidistantes, eu vou somar. Quanto é que vai dar essa resposta? 60. Não é verdade? Agora eu vou pegar esses outros dois equidistantes aqui. Vou pegar o 20 e vou pegar o 40. Eles não são equidistantes? Aí eu vou somar 20 mais 40. O que está acontecendo? Dá quanto esse valor? 60 também. Ih, rapaz. Agora vamos pegar esses outros dois equidistantes aqui, ó, 25 mais 35. Se somarmos, dá quanto? 60. Então, vocês estão entendendo? É bem interessante. Os termos equidistantes, quando eles são somados, eles dão sempre o mesmo valor. Então, essa é outra característica quando você forma sequências a partir de fórmulas, né? Sequências que têm uma lógica matemática. Os termos equidistantes, eles sempre darão a mesma soma, né? Eu voltei aqui para a sequência par, que é outra. Aí vamos notar. Termos equidistantes, some aí os extremos. 15 mais 50 dá quanto? 15 mais 50 dá 65. Então, todos os outros equidistantes terão que dar esse valor. Se nós pegarmos aqui 20 mais 45, que foram equidistantes, dá quanto? 65. Se nós pegarmos 25, que é equidistante com 40, dá 65. Se nós pegarmos os dois centrais, que também são equidistantes, dá 65. Então é uma propriedade bem interessante, né? Eu acho fantástica essa propriedade, porque ela vai acontecer todas as vezes, né? É uma propriedade, né? Bom, a terceira nota diz que um termo A índice M, como vocês estão vendo aqui, é chamado de termo médio de uma sequência com número ímpar de termos. Se e somente se a quantidade de termos que antecedem a índice M é igual à quantidade de termos que o sucedem. Por exemplo, na sequência a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice reticências, né? A índice 58, a índice 59, a índice 60 e a índice 61. Como vocês estão vendo, quando o último termo aqui ele é um termo 61, esse termo é um termo ímpar, né? 61 é uma quantidade ímpar, né? Então, se tem um A que está na posição 61, é porque tem 61 termos e 61 é um número ímpar. Então, a quantidade de termos é ímpar. Os extremos são
o A índice 1, correto? Que é o primeiro, e o A índice 61, que é o último, né? São os extremos. Os termos A índice 4, por exemplo, né? E A índice 58, eles são equidistantes. Quer dizer que o termo A índice 4, ele vai estar 3 posições, né? A índice 2, A índice 3, A índice 4. Ele vai estar aqui a 3 posições do extremo do primeiro, tá? Vou colocar reticências aqui, assim como o termo da posição 58, o A índice 58, ele vai estar a 3 posições do extremo aqui do final, né? 59, 60, 61, ou seja, 3 posições A índice 61. Deixa eu apagar aqui. Aqui, A índice 61. Então, tá aqui, tenho 3 posições. Então, o A índice 4 e o A índice 58, eles são equidistantes, ou seja, eles estão à mesma distância, estão em posições que estão à mesma distância dos seus extremos, tanto da esquerda quanto da direita, certo? É só um exemplo, né? E o termo médio, né? Quando se lê a palavra médio, significa que está no meio, né? No meio do caminho. Médio é nesse sentido, no meio. E aqui no meio, entre os dois extremos, ele está. O termo do meio será o termo que está na posição 31, correto? Justamente. Então, se você imaginar uma sequência que tem 31 termos, nós teremos aí, né? Como foi dito, nós teremos aí uma sequência onde no meio dela terá um termo na posição 31. Seria o termo central, termo do meio, ou seja, o termo médio. Que aqui, você vê, até me perguntaram, né, sobre, o N que representa a posição, ele pode ser trocado por uma outra letra, né? Aqui é o único caso em que sai o N e entra o M, apenas para dizer que aqui é a posição do meio, média, né? O termo médio. Então, M de médio. Tá? Mas no entendimento não muda nada. Esse M aí está representando a posição e M da palavra médio, né? Que é o termo do meio, ou seja, o termo central. Tá? Se você imaginar uma sequência que tem 5 termos, né? Por exemplo, um termo na posição 1, um termo na posição 2, um termo na posição 3, um na posição 4, um na posição 5. O termo central ou o termo médio é o termo na posição 3, correto? Esses outros aqui são equidistantes dos dois extremos. Quem são os extremos? A índice 1 e a índice 5. E esse termo central, né, como ele chamou o termo, a posição central não de N, mas sim de M, aqui nós temos um M igual a 3, ou seja, uma posição igual a 3. Tá? Um exemplo disso aí é essa sequência aqui, onde os números crescem de 5 em 5, por exemplo, né? E começa aqui no extremo 10 e termina aqui no extremo 50. Esses são seus extremos, esse termo é o A índice 1, então temos A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, está aqui, é o termo do meio, está na posição 5. Aí vem a posição 6, A índice 6, A índice 7, A índice 8, A índice 9. Então, o último termo está na posição 9. 9 termos, uma quantidade ímpar, né? Ou quando as quantidades são ímpares, então nós temos exatamente aí no centro um termo que está aí destacado de vermelho, que é o termo médio, ou seja, o termo do meio. Né? E você vê que, por ele ser o termo do meio, coincide que a posição dele é uma posição ímpar também, né? Interessante que a quantidade de termos é ímpar e a posição que fica exatamente no meio ela é uma posição ímpar. Por quê? Porque 5, né, que é a posição que ele ocupa, né, que é essa aqui, ó, a posição 5, ela é um valor ímpar também, né? É mais uma particularidade. Então, com esses conhecimentos aí de termos, nós podemos passar para as leis de formação, né? E o que é uma lei de formação? Muito parecido com o conceito lá de função, né? Quando se diz lei de formação, é um tipo de cálculo, né? E esse cálculo vai fazer com que eu consiga formar uma sequência.
Cada questão ela vai trazer uma lei de formação diferente. Assim como lá nas funções, né, nós tínhamos uns cálculos diferentes, aqui aqueles cálculos, né, podemos dizer que serão os mesmos e eles receberão o nome de lei. Né? Lei porque você vai, para formar a nossa sequência, você vai obedecer ele, né, como se fosse obedecendo a uma lei. Então, essa lei ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de informações, certo? Conjunto de informações capazes de determinar todos os termos de uma sequência, né? Quem são esses termos e em que ordem eles se apresentam, em que ordem eles estão, qual a ordem, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, né? Então, a nossa lei de formação nós temos aqui como exemplo, né, dizendo o seguinte, ó, seja A índice N. O que é isso que ele está dizendo aqui? Que nós teremos termos A em posições N. Né? Então, ele está dizendo o quê? Que eu vou ter uma sequência de termos. Né? Essa é a forma mais abreviada de dizer que eu estou falando de uma sequência. Eu estou dizendo que eu terei termos em posições N. Termos desconhecidos em posições desconhecidas. E como eu faço para conhecê-los? Como eu vou montar essa sequência? Né? Como é que ela vai se transformar numa sequência de termos em que eu vou conhecendo? Né? Eu sei com certeza que esses termos, as posições que eles vão ocupar, eu já posso trocar aqui a letra N, né, ó, por posições, né? Eu já posso ir escrevendo aqui o meu N, trocando por posições, porque embora eu não saiba quem são os números, ou seja, os termos aqui da letra A, eu sei que eles sempre ocuparão essas posições aqui, ó. Posição até o infinito. Posição 1, posição 2 e aí vai, né? E para começar, nós dizemos o seguinte, olha, aplicamos aqui essas leis de formações. A lei de formação está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É esta lei aqui, ó. Ela é uma lei criada especificamente para essa questão. Quer dizer que cada questão, né, vai trazer uma lei diferente. E o que é essa informação aqui, ó? Essa informação ela já está pronta. Ela está nos dizendo que o A índice 1, ou seja, o primeiro termo, o termo da posição 1, ele tem valor igual a 3. Então, se eu estou montando uma sequência aqui onde eu coloquei A índice 1, ó, eu já sei que ele vale 3. Né? Então, falta encontrar agora nessa sequência quem é o termo da posição 2, quem é o termo da posição 3. Né? Correto? Então, o meu termo 3, ele é o termo da posição 1. Ele é o que eu não conhecia antes, né? Mas agora foi dito. Ele é o termo da posição 1, que é igual a 3. Né? Foi dado aí na questão, justamente. Está aqui, ó. Né? Está aqui. Então, se já é dado o primeiro termo, a partir dele nós vamos conseguindo montar todos os outros. Né? Todos os outros. Note que os outros termos, né? Nas posições, ó, olha a diferença aqui, ele já traz uma soma. Ele está dizendo que para eu encontrar nos meus termos, a posição N ela vai receber a soma de uma unidade. E isso vai ser igual ao número 4 mais um termo com a posição N desconhecida. Vamos trabalhar isso aí para você ver como é que acontece. Como eu já expliquei, né? Ó, eu até coloquei aqui que informações eu consegui retirar lá de cima. Né? Já até coloquei, já falei. Ó, a informação é de que o primeiro termo, o A índice 1 é igual a 3. Né? Ó. Ou seja, isto significa primeiro termo, que o primeiro termo da sequência é 3. Eu já coloquei lá, comecei a formar a sequência. E está aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Eu já comecei, e aqui na resolução eu já trago, já começando a formar a sequência a partir do número 3, porque ele já foi dito, já foi dado como valor. Voltando aí para as informações, né? Na igualdade, que igualdade? É essa lei de formação, ó. Aqui foi dito lá no cálculo, lá em cima na questão, foi dito que é essa igualdade aqui. A índice N mais 1 é igual a 4 mais A índice N. Nós vamos atribuir a essa letra N, né? Atribuindo a N os valores 1, 2, 3. Aí você me diz assim, por que eu vou atribuir? Por que, Marcos, atribuir os valores 1, 2, 3? Porque são os valores com os quais nós aprendemos que as sequências são formadas. São os únicos valores que você começa a ter numa sequência. Como que eu até falei aqui, ó. Se você vai formar uma sequência, é certo que a sequência ela ocupa posições. E posições são números. Posição 1 é número 1, posição 2 é número 2. Então, esses números 1, 2, 3, que são os números das posições, são eles que fornecem
o ponto de partida para os nossos cálculos é com esses números 1, 2, 3, que sempre, né? Vou repetir de novo, sempre nós conseguimos fazer os cálculos a partir deles, porque eles são números que nunca mudam, posição nunca muda. Você sempre vai ter as posições como regra de partida, né? Então, para resolver o cálculo, né? Para resolver o cálculo, eu pego lá a minha lei, eu pego as duas informações que foram dadas lá em cima. Olha, eu coloco primeiro a minha lei de formação, que é esse cálculo que ele é, esse aqui é só para essa questão. Não pense que isso aqui vai acontecer de novo, né? Porque não faz sentido eu colocar de novo, né? O mesmo cálculo que eu vou ter sempre, se eu partir do mesmo cálculo nas outras questões, eu teria a mesma resposta. Então, esse é só para essa questão. É uma lei de formação própria para ela. A outra informação que foi dada lá em cima, eu coloco aqui. Foi dito que o primeiro termo da minha sequência, o que está na posição 1, ele é 3. E aí, com essa informação, que o primeiro termo é 3, né, eu já posso começar a montar a minha sequência. E se eu quiser, eu digo aqui, eu posso até colocar dizendo assim, olha, esse aí é o termo índice 1, viu? Ou seja, é o termo A, que é 3, e está na posição número 1. Tá? Como eu sei que eu conheço as posições 1, 2, 3, eu começo, né, aqui na minha lei de formação, onde tem a letra N, que eu destaquei de azul já para facilitar, para dizer, ó, é aí que está a letra. Né? É a única coisa que eu não sei. Aí você diz, não, mas tem o A também, né? Tudo bem, mas o A eu vou encontrar depois que eu substituir a letra N por aqueles valores, 1, 2, 3 e vai até infinito. Entendido? Quando você tem mais de uma letra no cálculo, normalmente você não substitui as duas, né? Se você está procurando informação, você vai ter, tipo assim, várias letras e você vai substituindo essas letras de modo que normalmente fica apenas uma para ser encontrada calculando, que é o que vai acontecer aqui, né? Temos a letra A e a letra N. Nós vamos substituir quem? A letra N. Por quê? Porque a letra N se refere a posições. E as posições, né, nós já conhecemos. Nós conhecemos, sabemos que todas as sequências começam pela posição 1, né? Então, automaticamente, o meu N, eu já coloquei aqui de lado, a informação dizendo, ó, vamos começar, né? Vamos começar substituindo aí, gente, o N por quem? Por 1. Onde tiver a letra N, vamos substituir pelo valor 1. Então, lá na minha lei de formação, o que eu tenho que fazer é justamente isso. Eu já coloco tudo de azul para facilitar. Então, aqui eu repito, você pode notar que eu vou começar a repetir aqui, ó. Repito a letra A, porém, no lugar da letra N, eu já coloco o primeiro valor, que é o número 1, que eu vou substituir. Aí vou repetindo, repito sinal de mais, repito o número 1, repito a igualdade, repito 4, repito mais, repito o A, que eu vou encontrar esse A, e o N eu não repito, porque eu já tenho o valor dele, né? É o único aí que eu não vou repetir, eu vou substituir pelo valor que agora é um número. E com isso, né, vocês podem perceber, né? Com isso você... Bom, então é o que temos aí, né? Como mostra a imagem, é a letra N sendo substituída pelo número 1, né? E agora, depois de substituído aí, fica no cálculo apenas a letra A para nós encontrarmos, né? Como está aí, vocês estão vendo aí no cálculo, tá? Então, o nosso cálculo começa daqui, né? Onde nós tínhamos, onde vocês podem ver aí, né? Lá em cima nós tínhamos aqui na lei de formação N mais 1, então aqui embaixo agora ficou, substituindo por 1, ficou 1 mais 1, né? Para ser somado, correto? Ficou 1 mais 1 aí para ser somado. Olha isso, temos essa primeira soma aí, tá? E aqui, depois da igualdade, temos o cálculo 4 mais A índice 1. Então, o que acontece? Que esse A índice 1 aqui, se vocês lembram, foi dito o valor dele, né? Lembra que no começo da questão, lá no enunciado, foi dito que A índice 1 já valia 3, né? Então, a partir daí nós vamos ter como evoluir, né? Então o cálculo está aí, está pronto. O que acontece? Eu vou colocar essa seta, vocês estão vendo aqui essa seta, né? Indicando aqui, ó, indicando que eu vou continuar o cálculo aqui na frente. Então o que acontece? Eu vou pegar essa letra A, vou escrevê-la aqui, então ficou A. Vou somar aqui 1 mais 1 que vai dar 2, e aí eu vou colocar aqui, ó, vocês estão vendo? Então fica A índice 2, quer dizer... Estou procurando no meu cálculo achar o valor desse termo aqui, A índice 2. Quem é o A índice 2? É o termo da segunda posição. E por que eu vou encontrar ele no meu cálculo? Porque o A índice 1, como foi dito,
que é o termo da posição 1, ele já foi dado o valor dele lá no início da questão, certo? Foi dito aqui, se vocês lembrarem, né? Foi dito aqui na questão que o A índice 1 valia 3, está aqui, ó, certo? Então, tá aí, né? E inclusive, eu também já coloquei aqui o valor dele, né? E ele, assim, né, por incrível que pareça, é de propósito, né? Foi dado o valor dele porque dentro do cálculo, né, já se sabia, foi feito de propósito, para que aqui aparecesse a índice 1, né? E agora nós vamos substituí-lo, né? Então, continuando a resolução do cálculo, vamos lá, o que é que vai ficar? A igualdade, nós tínhamos aqui a igualdade, foi repetida aqui. O número 4 está aqui, eu repito aqui, eu coloco 4, aí tem um sinal de mais, eu repito, mais. E agora eu substituo o valor de A índice 1 aqui no cálculo. Ó. A índice 1 vale quanto? Foi dado lá em cima, A índice 1 valeria 3, certo? Coloco aqui de novo. Agora nós estamos nessa posição aqui. Sim, então tá. O meu 4, voltando aí, ó, voltei. Eu escrevo aqui o sinal de mais, né? Tá aqui, eu repito. A índice 1, que nós já sabemos o valor, eu coloco aqui. E aí ficou o quê? 4 mais 3. Eu coloco aqui a seta de novo, dizendo que o cálculo vai continuar. E vamos lá. Repito o índice 2, está aqui. E resolvo essa soma. 4 mais 3 vai dar o quê? 7, correto? Então, acabamos de encontrar o A índice 2. Quer dizer que nós podemos vir aqui na nossa sequência e já escrever o segundo termo, que foi o A índice 2, que foi encontrado, que deu 7. Coloco uma vírgula. Aqui embaixo eu posso colocar o valor que eu acabei de encontrar. Foi o A índice 2, correto? Tá aqui, ó, gente. Só situando aí vocês, ó, tá aí. A índice 2 foi o valor 7. Tá colocado aí na sequência, tá? 7. Agora vamos ao segundo cálculo, né? Começamos dizendo que o n foi substituído por 1 e agora na sequência vamos substituir n por 2. Então, já destacado aqui de azul, né, vocês podem perceber, a lei de formação ela dizia que era assim, né? A lei de formação ela está lá em cima, ela dizia assim, que era A índice n mais 1 igual a 4 mais A índice n. Então aqui o meu n agora é substituído por 2, esse outro n por 2, e vai ficar assim, ó. Então ficou o n, como eu substituí aqui por 2, ficou 2 mais 1, porque o restante eu saio repetindo, né? Repito A, repito o mais, eu repito 1, repito a igualdade, repito 4, o mais, o A repetido de novo, e agora onde tem a setinha aí, o n é substituído por 2, ok? Aí vamos lá, vamos colocar a seta aqui para o cálculo continuar aqui. E por que aqui agora está índice 3? Porque vem daqui, ó. No meu índice aqui eu tenho 2 mais 1, certo? Então o meu A está aqui, ó. Eu repito o A, somo 2 mais 1 aqui, dá 3. Aí vamos lá, repete a igualdade, repete. Repete o 4, sim, repete. Repete o sinal de mais, repete. E agora eu tenho A índice 2. Eu vou repetir a índice 2 aqui, vou colocar a índice 2. Não vou. Sabe por que não vou? Porque este valor foi encontrado no cálculo anterior. A índice 2, como nós encontramos, está aqui, ó, valia 7. Né? Nós calculamos no passo anterior, valia 7. E agora estamos com esse cálculo aí. Né? Eu coloco aqui uma seta dizendo que eu vou continuar resolvendo. E aí, ó, meu A índice 3 eu repito aqui. A igualdade eu repito aqui e vou somar 4 mais 7, que vai dar quanto? 4 mais 7 dá 11, certo? Então, A índice 3 vale 11. Eu posso ir lá na sequência e dizer que o A índice 3, que é o termo da posição 3, né? Eu posso colocar aqui, valerá 11. É o termo A índice 3, o termo da posição 3, certo? Veja, a minha sequência ela está aqui, ó, certo? Ela está aqui. Eu estou colocando aqui embaixo só para a gente se lembrar de que são os termos aí, né, que nós estamos calculando. Estamos calculando esses termos A nas suas posições. 1, 2, 3. Calculamos a da posição 3. Vamos calcular agora
o termo da posição 4, né? Vamos calcular o termo da posição 4. Porém, na substituição, as posições que nós já substituímos, elas foram 1, 2 e 3, tá? Aqui agora, se o n, começamos sempre assim, n substituído por 1, agora por 3 e agora por, perdão, substituímos n por 1, n por 2, agora n por 3, tá? Vou deixar todo o cálculo já aqui praticamente pronto aqui na tela, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Então é isso. O próximo passo agora é substituir o n por 3. A sequência é sempre essa. Então, onde tinha a índice n, entra aqui o 3, tá? Então, de azul aí, para vocês perceberem. Aqui tinha a letra n. E eu sei que n vale 3, né? Então, fica 3 mais 1 igual a 4 mais a índice 3. Por que a índice 3? Porque lá na lei de formação era a índice n. E também foi substituído por 3. Então, esse a índice 3 nós calculamos também no passo anterior. Vamos lá. Seguindo o cálculo, aí aqui eu tenho a índice quanto aqui, né? 3 mais 1 aqui, né? Então, 3 mais 1 dá 4. Então, nós vamos colocar aqui, em vez de a índice 3 mais 1, vamos colocar a índice 4. Igual a quem? Aí eu olho aqui, eu tenho 4 mais, aí eu coloco 4 mais. A índice 3 foi calculado no passo anterior. O valor foi 11, né? Foi calculado. Então é só substituir. E agora eu digo, continuo meu cálculo e vou lá, repito. A índice 4, repito, igual, repito, e somo 4 mais 11, que vai dar 15, correto? 4 mais 11, 15. Então está calculado o termo A índice 4, tá bom? E aí eu posso ir lá na minha sequência e dizer que o termo A índice 4 foi quanto? 15, né? Foi 15. Então, o termo que está na quarta posição foi o valor 15. Ele é o A índice 4. Põe uma vírgula, vamos encontrar o próximo. Certo? O termo da quinta posição. É o termo da quinta posição, porém, na ordem de substituição, essa questão ela foi feita de forma que o valor de n ele não coincide com a posição que eu estou procurando, não é verdade? Aí eu vou substituir a n agora por quanto? Por 4, certo? Então, onde tinha lá a índice n mais 1, vai ficar a índice 4, né? Porque o meu n, onde tinha n, entra um 4. E aqui nesse 4, ele era a posição do n, né? Lá na lei de formação. Então, eu fiquei com 4 mais 1, igual a 4 mais a índice n, era um n, e agora eu estou substituindo n por 4. Então, ficou isso aí, substituído. Continuamos o cálculo, e aí temos aqui, ó, a índice, né, 5. Por quê? Porque é 4 mais 1 aqui, essa soma. Então, ficou a índice 5. A igualdade nós repetimos, que estava aqui, né? E aí também vamos repetir 4 mais, aqui, ó, 4 mais. O A índice 4, nós temos o valor, né? Calculamos agora no passo anterior, que deu, a índice 4 foi igual a 15, né? Ó, só voltando aqui, ó, só colocando, tá aqui, ó. Foi calculado agora. Aqui, a índice 4 vale 15. Então, justamente, né, ele é agora colocado aqui, ó. A índice 4 vale 15. E aí eu continuo meu cálculo, coloco essa seta, como vocês estão vendo, ela é bem, né? Essa seta é para dizer, o cálculo vai continuar. Então, eu pego meu A índice 5 aqui, repito. A igualdade que vem depois dele eu repito também. E agora eu faço a soma. 4 mais 15 dá o quê? 19, correto? 19. Então, também está concluído o A índice 5. Está calculado. Vamos lá na sequência. Preenchendo a sequência aqui, ó. Calculamos. Deu o que? Deu 19, né? Esse termo é o A índice 5. Essa sequência ela é infinita, então vou colocar reticências aqui, porque já basta, né? Já calculamos aí 5 termos da sequência, né? Deixa eu dar uma corrigida aqui, gente, olha, só para vocês, né, ficar mais claro, né? Ficar mais claro, isso aqui é 5, né? Ficou meio assim, coisa meio parecido com 6. Então é isso, a sequência ela é infinita, né? Por quê? Porque as posições, né, como essa sequência ela é uma sequência infinita, né? Ela é uma sequência infinita. Por quê? Porque no enunciado aqui não foi dito que ela teria um fim. Quando não é dito que ela termine em uma posição tal, né? Tipo assim, faça até 10 termos. Ele normalmente vem a informação aqui. Não veio, não veio.
Então ela é infinita. Quando ela é infinita, eu coloco as reticências para dizer que o cálculo ele é um cálculo que é infinito. E já basta, né? Portanto, a sequência ela será essa aí. Eu reescrevi ela aqui. Os números que nós calculamos, olha. 3, 7, 11, 15, 19 e paramos, né? Paramos aqui porque ela é infinita, ok? Show! Simples, né, cara? Pessoal, o que acontece? Que para desenrolar o cálculo todo, a chave do cálculo foi aqui, ó, foi a substituição do n, né, do cálculo todinho, o cálculo todo, por valores que começam com o número 1, né, n por 1, n por 2, n por 3 e n por 4. E isso foi nos dando as respostas. A índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice 5. Lembrando que essa questão ela começa me dando uma resposta que começa em a índice 2. Por quê? Porque lá no começo ele disse já quem era o primeiro termo, o a índice 1. Né? Foi dito que o a índice 1 era 3. Né? Era o valor 3. Então ela é uma questão em particular que o cálculo não me dá logo... No cálculo eu não encontro a índice 1, eu encontro a índice 2. Por quê? Porque a índice 1 tinha sido dado. Então ela tem essa particularidade. Ficou toda rabiscada, mas é sinal de que nós estamos aprendendo. Né? Muito rabisco é sinal de que tem pensamento fluindo. Aí você diz, não, nem sempre. Sim, nem sempre. Mas no nosso caso aqui a gente precisa estar rabiscando, mostrando bastante aí onde é que o pensamento está se organizando. A questão da letra B diz assim, olha, determine a sequência. Então, a sequência toda ela está determinada aqui, como eu expliquei antes, né? Apenas por isso aqui, a índice n, quer dizer, isso aqui representa uma sequência. É um termo desconhecido com uma posição desconhecida, que se nós formos escrever de uma forma maior, né? Aqui é a forma, vamos dizer assim, suprimida, abreviada, para dizer que eu estou falando de sequência. A nossa sequência ela é o termo na posição 1, porque aqui... No n, quando está n, eu estou dizendo que eu não conheço as posições, né? Ah, não conheço mesmo, verdade. Mas eu sei, por um lado, né? Entre aspas, eu não conheço assim, né? Qual que eu vou estar procurando. Mas eu sei que todas elas são posições que começam em 1, né? São os valores de n, o que destrava o cálculo, né? A índice 1, a índice 2, a índice 3, e isso vai ser calculado. Quem é cada termo desse aqui? Vamos saber, né? E para saber quem são esses termos, né? Essa sequência ela é infinita, né? Deixa eu ver, vou ler o cálculo aí e ver se ela é infinita mesmo. Já estou colocando aqui, mas vamos ver se é mesmo. Tá. Foi dito aí que para encontrar os valores, olha, quando ele diz tá ok, quer dizer que é o seguinte, que para encontrar os valores eu tenho essa lei de formação, né? Ou seja, é esse meu cálculo aqui, né, que vai me dar cada valor. Vejam que ele mudou em relação à questão anterior. Mudou, é outro cálculo, né? Aquilo que eu lhe disse, cada questão ela traz uma lei de formação diferente. O próprio nome já diz, lei de formação. Eu vou formar novos números a partir de um cálculo que é diferente, que cada questão tem o seu. Para determinar os termos dessa sequência, basta atribuir valores a n. Sim, nós vimos isso, é ótimo. E que valores são esses? Os valores 1, 2, 3 e 4 e vai até infinito. Então, tá certo, ela é infinita. E como eu disse, né, como o n ele representa a posição dos números, posições sempre começam em posições 1, né? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, por isso, né, que nós substituiremos n por esses valores aí. E foi por isso também que fizemos a mesma coisa no cálculo anterior. Ó. N por 1, N por 2, N por 3, né, N por 4. Por quê? Porque são esses números que sempre iremos substituir na letra N, são as posições, tá? Então, substituiremos aonde? Nessa igualdade. Que igualdade é essa? O enunciado, ele volta apenas a repetir a mesma lei de formação, que foi essa que tinha sido dada aqui. Ó, certo? A mesma lei de formação, a mesma coisa. Então, sabendo disso, eu pego essas informações e já organizo aqui. Ó, né? Já começo dizendo assim, ó, a minha lei de formação, o cálculo que foi dado para eu fazer é esse. Coloquei de azul a letra N, que é onde eu vou substituir os números 1, 2, 3, 4 e infinito. E coloquei uma seta apontando aqui, dizendo que eu não sei quem é o primeiro termo, ou seja, eu não tenho o valor, a questão não me dá. Ela apenas me diz que eu vou começar calculando então o termo da posição 1, depois o da posição 2, né? Que vai ficar aqui, né? Um termo na posição 3 e vamos trabalhar para calcular isso aí. Começamos então, na minha lei de formação aqui, ó,
atribuindo n a n o primeiro valor, que é sempre assim, né? Atribuímos 1 para n. Então, onde tem n, vocês veem que eu já coloquei aqui substituindo por 1. Ó. Então, era a índice n, ficou a índice 1. Igual, está aqui, igual também. N ao quadrado. Quem é n? É 1. Então, fica 1 ao quadrado. E esse menos 1 eu repeti daqui de cima, né? Repeti, porque a lei de formação... Então, ficamos aí com esse cálculo, né? Substituído n por 1, vamos resolver, né? Eu coloco aqui a seta dizendo que o cálculo vai continuar. E vamos lá, vamos continuar. A índice 1 não tem mais o que fazer, é só repetir aqui, ó, repetir a índice 1. Repito a igualdade, está aqui. E aí vou resolver aqui, pela ordem, nós temos uma potência e temos uma subtração. Qual é mais forte? A potência, não é isso? Então, se a potência é pela ordem mais forte, eu vou resolver, né? Como eu disse que matemática é 4 operações, né? Potenciação é a operação de multiplicação. E a potenciação ela é uma multiplicação com fatores iguais, né? Termos iguais. Quer dizer o seguinte, que eu não posso, muita gente cometeria o erro aí de fazer a base vezes o expoente. Faria 1 vezes 2, que daria 2. Isso está errado, não é verdade? Totalmente errado o cálculo. A potência ela é uma multiplicação, sim, mas ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, aí eu tenho 1 vezes 1. Né? Por que 1 vezes 1? Porque o expoente, que é 2, ele diz que a base, que é essa que está aqui de baixo, que é o número 1, né? Ela se repete 2 vezes. Então, o 2 é para dizer quantas vezes a base foi repetida. Então, foi 2 vezes e ela se multiplica. Né? Então, tem 1 vezes 1, que dá o quê? 1. Né? Então, nada de fazer isso aqui, que isso dá errado. Então, dá 1, certo? Então, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, só para ficar aqui mais organizado, né? Lembrando como foi feito o cálculo aí, né? Fizemos aí o cálculo de 1 ao quadrado, né? Tá aí, ó. 1 ao quadrado deu 1, e esse 1 que dá do 1 ao quadrado eu já coloco aqui, fica 1, e aí o restante aqui, menos 1, é repetido, ó, menos 1. E aí temos o cálculo a ser feito, né? Temos o cálculo a ser feito agora, que é apenas o quê? 1 menos 1. Então, continua o cálculo aqui, eu repito, a índice 1, a índice 1 igual. E aí fazemos aqui 1 menos 1, resposta 0, correto? Aqui, ó, 0. Com isso, achamos o primeiro termo da sequência, ele é o valor 0. Podemos já ir guardando esses valores aí. Não vamos nem montar a sequência não, vamos seguir no cálculo aqui, né? Já substituímos lá na lei de formação n por 1, e pela ordem é o número 2 agora. Nossa lei de formação, que era a índice n, vai ficar a índice 2. Era n ao quadrado, fica 2 ao quadrado. Né? Eu já coloquei de azul aí onde era a posição da letra n. O resto é só repetição aqui, ó. N ao quadrado fica 2 ao quadrado menos 1, certo? Continuo o meu cálculo, né? Pego o meu índice 2 aqui, repito, e vou trabalhar o cálculo, né? O cálculo ele tem uma prioridade aqui, esse é 2 ao quadrado, né? Ele tem que ser feita a potência antes da subtração. Então, essa subtração aqui, menos 1, ela fica para depois. Eu vou fazer aqui 2 ao quadrado. Quer dizer que essa minha base, que é o 2, aí, que está em azul, ela vai se multiplicar por ela mesma 2 vezes. Por quê? Porque o expoente é 2, então são 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 ele vem para cá como resposta. E o menos 1 que estava esperando, agora eu só repito. O cálculo continua aqui, eu vou colocando essa seta. E aí eu repito, né? O meu índice 2 eu repito para dizer que agora eu vou somar, vou subtrair, né? 4 menos 1, que dá uma resposta igual a 3. Guardo mais essa resposta, eu já tenho agora dois valores. Tem o índice 1, que é o primeiro termo, tem o segundo termo, que é o índice 3. Então eu tenho 0 e tenho 3. Vamos para o próximo. Dá uma diminuída para o cálculo já caber todo aqui, né? O próximo passo é continuar na minha lei de formação, onde tem n eu ponho 3. Então, já fiz isso aqui, ó. Onde tinha na minha lei de formação um n, eu coloquei um 3. Então, ficou a índice 3, era n ao quadrado, ficou 3 ao quadrado, menos 1.
continuo o cálculo aqui na frente. Eu repito o meu A índice 3, está aqui. Resolvendo 3 ao quadrado, nós sabemos que isso é 3 vezes 3, né? A base, a potência ela é a multiplicação de fatores iguais. Nunca uma potência vai ter uma multiplicação com números diferentes. Os números têm que ser iguais. Então são dois números iguais a 3. E 3 vezes 3 é 9. E são 2 por quê? Porque o expoente é 2. Sempre repetindo aí, porque caso alguém ainda não tenha pego esse detalhe, uma hora a mente abre. Peguei. Então tá aí, ó, 3 vezes 3 deu o resultado 9. E aí o menos 1 que ficou aguardando, porque ele era mais fraco, eu repito agora. Agora sim, o cálculo continua. O meu A índice 3 aqui é repetido, a igualdade é repetida e o cálculo 9 menos 1 que dá 8. Então esse termo, ele é o terceiro termo. Está aqui, A índice 3, ó. A índice 3, ou seja, termo da terceira posição, vale 8. Próximo termo, né? Na sequência, se eu venho substituindo o n por 3, agora é a vez de substituir por 4. Ficará A índice 4, 4 ao quadrado, menos 1. O cálculo segue. O meu A índice 4, eu repito, para fazer os cálculos aqui. Ó. 4 ao quadrado, nós sabemos que é 4 vezes 4. Né? Como eu disse, potenciação é multiplicação de termos iguais, né? Então, 2 termos iguais a 4, por quê? Porque o expoente é 2, então 2 vezes aí, ó, 4 duas vezes. 4 vezes 4 dá 16, então essa resposta pode vir para cá, né? Onde tinha 4 ao quadrado, eu coloco 16. O menos 1 aqui, que eu tinha deixado esperando, coloco agora repetindo. E aí temos que fazer agora 16 menos 1. A índice 4, né, tá aqui, ele é repetido, igual, né? 16 menos 1 vai dar o quê? 15. E aí encontramos 4 termos, tá bom, né? Tá bom, 4 termos. Como foi dito aqui no início, ó, os números que eu ia substituir, eles eram infinitos, né? Não precisa mais, olha, ele deu a sugestão de substituir até o 4. Seguimos a sugestão, né? Substituímos até o número 4. Tá bom, né? Eu coloco as reticências para dizer que acabou o cálculo, ou seja, ele segue, mas por hora basta organizar aqui. Agora eu abro, para organizar, lembre que a resposta é dada entre parênteses, né? Tá aí, ó, entre parênteses. E aí eu coloquei 0, 3, 8, 15 e dizendo que ela é infinita, tá bom? Por quê? Porque há infinitos valores para n aqui para eu substituir e no enunciado não limitou, né? A letra C, gente, diz assim, olha que essa questão, ela, olha só. Vocês vão gostar por um lado. Diz assim, olha, a sequência dos números primos e positivos. O que é um número primo? É um número que só pode ser dividido por... O número ele é dividido por ele mesmo, né? Ou ele é dividido por 1, tá? Então, números que só se dividem por ele mesmo ou por 1, eles são primos, tá? Então, ele diz que essa sequência ela está em ordem crescente. São números primos e estão em ordem crescente. Vamos olhar aqui para ela. 2 é o primeiro número primo que aparece. Inclusive, é interessante, ele vai ser o único número que é par e primo ao mesmo tempo. 2 é par, mas 2 também é primo. E é primo por quê? Porque 2 só se divide por ele mesmo, que é o 2, né? Só se divide por 2 ou por 1. 3 é a mesma coisa, só se divide 3 por 3 ou por 1, 5. Só por 5 ou por 1, 7. Só se divide por 7 ou por 1, 11. Só se divide por 11 ou por 1. E aí quem seria o próximo? 13. E vocês podem continuar pensando aí quem serão os próximos números primos. Essa sequência é infinita, tá? Ela foi mostrada aí, como vai dizer aqui, olha, observe que a lei de formação dessa sequência não foi expressa por uma equação, né? Não houve um cálculo aí, né? Não houve um cálculo, a gente já escreveu ela aí, nós já escrevemos, mas sim pela propriedade de que os números sejam
primos positivos e estejam em ordem crescente, né? Esse exemplo mostra que a lei de formação de uma sequência pode não ser uma equação, né? Não precisa ser uma equação. Na verdade, ela foi mais aí uma propriedade, né? Foi dada uma propriedade, que a propriedade são características particulares, né? Justamente, essa questão, nós, para escrevermos aí a questão dos números, uma sequência de números primos, basta eu dizer, ó, escreva a sequência aí de números primos, positivos e na ordem crescente. E aí tá feita a questão, tá feita a sequência, né? Já foi escrita aí. 2, 3, 5, 7, 11, poderíamos colocar mais 13 próximo. 15, 16, 17, 17 é primo. E aí, não vou mais, vou parar, tá bom? E é isso. Pessoal, com isso, né, com esse entendimento de que todas as questões para se resolver, embora ela tenha uma lei de formação ou uma propriedade, né, principalmente nas que tem equação, na verdade, né, nas que tem propriedade eu não tenho esse entendimento aqui não, realmente. Mas nas que tem uma equação para nós fazermos, basta a chave mestra aqui, né, para abrir o cálculo, é você, onde tem a letra N, substituir por essa sequência de números que começam no 1, 2, 3, 4 e vai até infinito. Então é isso. Feito isso, você vai encontrando aqui na frente as respostas equivalentes, depois arruma tudo aqui entre parênteses, que é a minha sequência formada. Tá bom? Para vocês vão ficar os exercícios propostos numa próxima aula, tá? E já vão ficar disponíveis para vocês trabalharem, certo? São esses aí, certo, pessoal? Então, por hora, eu encerro aqui a nossa aula. Desejo a vocês tudo de bom, um grande abraço, fique com Deus, certo? E tchau, pessoal. Nos vemos numa próxima. Abraço.